Vladimir Putin fez uma declaração urgente, anunciando que a Rússia seguirá com a guerra e cumprirá todos os objetivos da operação militar especial, independentemente de um acordo de paz com a Ucrânia. Hoje, Putin realizou uma reunião com os ocupantes russos no Kremlin e ordenou às tropas que se preparassem para a campanha de inverno e não diminuíssem o ritmo do avanço na linha de frente. Putin destacou especialmente a importância da captura do Donbass. Enquanto isso, Donald Trump já declarou abertamente que seu objetivo é reintegrar a Rússia à economia mundial e até criar uma nova aliança econômica com a Rússia para fazer frente ao G7. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o país exige um status desnuclearizado, neutro e não alinhado para a Ucrânia. E afirmou que a Rússia deve participar das garantias de segurança para a Ucrânia. Caso contrário, eles não aceitarão o plano de paz. E tudo isso soa extremamente absurdo, mas ao mesmo tempo fontes do Financial Times já declararam abertamente que, a partir de agora, Rússia e Estados Unidos da América exigem conjunta e sincronizadamente que Kiev retire suas tropas. De cerca de um quarto da região de Donetsk e de uma pequena parte da vizinha região de Lugansk, que ainda estão sob controle da Ucrânia. Territórios que têm grande importância política para Kiev e que são o seu bastião mais fortificado contra uma possível invasão em grande escala de Moscou no futuro. E agora Washington está abertamente empurrando a Ucrânia para a rendição, enquanto Putin faz declarações tão ousadas. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário extenso neste vídeo e siga meu canal no Telegram Petty News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, vou começar com a declaração de Vladimir Putin. Hoje, o ditador russo realizou uma reunião no Kremlin sobre a situação na guerra contra a Ucrânia. E esses russos sujos e selvagens ainda chamam isso de operação militar especial. A reunião foi focada na situação no norte da região de Donetsk e, como afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmytro Peskov, durante a discussão, Putin destacou uma boa dinâmica em todas as direções da zona de combate. Na reunião por videoconferência participaram o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, e o comandante do Agrupamento Sul, Sergei Medvedev. O comandante da 123ª Brigada Motorizada Denis Pirogov também estava no gabinete do presidente no Kremlin, informou Peskov. E toda essa cena deveria confirmar o que Putin havia declarado no dia anterior. A questão é que no dia anterior, Putin declarou que a Rússia alcançará os objetivos da chamada Operação Militar Especial e a levará até sua conclusão lógica. Independentemente de haver ou não um acordo de paz, a Rússia, segundo Putin, está tentando encerrar o conflito na Ucrânia e, cito, é forçada a fazer isso por meios armados. Mas é forçada, entende? Vocês, ignorantes, idiotas russos, foram obrigados a atacar os vizinhos forçados a guerrear? Espero que, para os russos, Ivan, que morrem na Ucrânia, as palavras de Putin sobre serem forçados talvez tenham feito com que se sentissem um pouco melhor antes de morrer. E é isso. A nova declaração de Vladimir Putin foi feita em meio às negociações ativas em andamento, mediadas pelos Estados Unidos da América com o objetivo de pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, cavalo-falante Sergei Lavrov, afirmou que a Ucrânia deveria ser neutra, não alinhada e sem armas nucleares. Pois, supostamente, só por isso a Rússia aceitou em 1990 reconhecer a independência da Ucrânia. Escutem, como se na dissolução da União Soviética alguém realmente perguntasse a opinião dos mal-lavados. Mas, mesmo assim, Lavrov afirmou que foi exatamente essa ideia que serviu de base para as negociações entre Trump e Putin no Alasca, em agosto. A seguir vou citar Lavrov antes do Alasca. Steven Witkoff esteve em Moscou e trouxe uma proposta que serviu de base para o entendimento de Anchorage. O sentido desses entendimentos é que a Ucrânia deve retornar aos fundamentos de um Estado não alinhado, neutro e sem armas nucleares. Esses princípios foram precisamente estabelecidos na Declaração de Soberania Estatal da Ucrânia de 16 de julho de 1990, e foi justamente com base nos princípios declarados nesse documento que reconhecemos a independência da Ucrânia. Portanto, quando agora dizem lá que não podem fazer nada porque a Constituição deles estabelece como objetivo a adesão à Aliança do Atlântico Norte, nós reconhecemos uma outra Ucrânia.
Aqui para os russos que não tomaram banho e que, por algum motivo, continuam vindo a este canal do YouTube assistir aos meus vídeos, quero enfatizar que a Ucrânia ainda permanece neutra, não alinhada e sem armas nucleares. Afinal, que retorno e para onde está se referindo o Lavrov? Só tentem, pelo menos tentem. Eu entendo que isso é muito difícil para vocês, mas tentem usar o cérebro e pensar um pouquinho. Reflitam e entendam o que ele exige. E então, Lavrov, para que servem esses apelos? Aliás, vou fazer um parênteses lírico. Eu sempre digo, russos imundos, esses russos continuam vindo e assistindo meus vídeos mesmo assim. Quanta falta de amor próprio é preciso para agir assim? Mas tudo bem, e sabem, infelizmente para nós, Trump já nem esconde mais seus objetivos nesta guerra, justamente Trump. Eu não me enganei. Em entrevista ao Político, Donald Trump disse que a Rússia está agora em posição de negociação mais forte que a Ucrânia nas conversas de paz. Trump destacou que aconselha o presidente ucraniano Vladimir Zelensky a aceitar a iniciativa de paz americana, que prevê concessões significativas por parte da Ucrânia. E hoje o Financial Times escreve que Rússia e Estados Unidos da América agora exigem de forma sincronizada e coordenada que Kiev retire as tropas de cerca de 1/4 da região de Donetsk e de uma pequena parte da vizinha região de Lugansk. E agora, até o Financial Times recorre a formulações dizendo que Donbass seria supostamente um território disputado. Citação. Citação. Em 1921, em carta aos camaradas soviéticos, o bolchevique Lev Trotsky descreveu o Donbass como uma região tão tóxica que exigia até uma citação para enfrentá-la. A questão do Donbass continua tão delicada hoje em dia, já que esses territórios se tornaram um dos elementos mais controversos das negociações de paz, destinadas a encerrar a maior guerra na Europa desde 1945. Ao tentar conquistar essas terras por meio de negociações, o Kremlin busca obter aquilo que não conseguiu conquistar, apesar das enormes perdas militares desde 2014. O controle sobre o Donbass significaria a tomada de um cinturão de cidades-fortaleza como Pokrovsk, Konstantinovka, Druzhkovka, Kramatorsk e Slaviansk, que continuam sendo bastiões contra as tropas russas no leste da Ucrânia. Bem, vamos continuar. O Financial Times, ainda assim, em uma linguagem acessível, obrigado por isso, explica ao leitor ocidental por que de forma alguma se pode entregar o Donbass a Putin. Citação. Algumas dessas fortificações são visíveis a partir das rodovias que cruzam a região. Labirintos multicamadas de linhas defensivas compostas por arame farpado, trincheiras, campos minados e outros obstáculos. O relevo do terreno também representa uma barreira séria para a defesa da Ucrânia, com seus penhascos e vales naturais, além de pedreiras artificiais e montes de escória espalhados pela região. No entanto, a oeste dessa linha de defesa ucraniana, a estepe se nivela e a Rússia pode encontrar campos abertos e áreas menos densamente povoadas. Assim, a Rússia poderia avançar mais facilmente na Ucrânia se suas tropas capturassem ou recebessem as cidades do cinturão de fortalezas, como sugeriram os Estados Unidos em um acordo de paz. E hoje a verdade veio à tona. O enviado especial do presidente dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, nas últimas semanas pressionou os negociadores ucranianos para que aceitassem a troca de territórios, que eles consideram uma parte inevitável de qualquer acordo de paz entre Kiev e Moscou. Isso significaria ceder território na região de Donetsk, que a Rússia tenta conquistar há mais de 10 anos. Dezenas até centenas de milhares de militares em inúmeras ofensivas terrestres, apoiadas por enxames de drones kamikaze e bombardeios massivos. Mas ainda assim não conseguiu fazer isso. Segundo fontes da Casa Branca, Steven Witkoff se encontrou 6 vezes este ano com o ditador Putin. Hoje ele está simplesmente obcecado com a ideia de que, se Kiev simplesmente entregar os 25% restantes à Rússia, da região de Donetsk, sob seu controle, então seria possível alcançar uma paz justa e evitar uma guerra mais longa e destrutiva. Mas aqui os analistas alertam que um acordo fraco criará fissuras dentro da Ucrânia, deixando as regiões vizinhas vulneráveis a novos avanços da Rússia.
mas a alternativa seria recusar posições e arriscar perder o apoio de Washington, embora talvez seja hora de admitir que os Estados Unidos da América estão sob pressão. Mas Donald Trump insiste que as terras que a Ucrânia deve ceder à Rússia já se tornaram territórios internacionalmente reconhecidos como pertencentes à Federação Russa. Mas supostamente as tropas russas não entrarão nessa zona desmilitarizada e isso elimina o risco de uma nova ofensiva sobre a qual eu falei. No entanto, no plano de Donald Trump não há uma palavra sequer sobre o que os Estados Unidos da América farão caso os russos realmente enviem suas tropas para a zona desmilitarizada. Por isso, aqui Donald Trump diz: sim, apenas acreditem na palavra dos russos, eu garanto para vocês, Putin quer a paz, com certeza, e vai cumprir. As forças armadas da Ucrânia ficarão em uma zona desmilitarizada, então não é preciso temer avanço russo desse território. Embora agora tenha se tornado conhecido que, no mês passado, o ministro do Exército dos Estados Unidos da América, Dan Driscoll, em Kiev, contou aos funcionários ucranianos que a administração Trump está pronta para garantir a segurança da Ucrânia como parte do acordo, criando a chamada zona desmilitarizada mais avançada tecnologicamente do mundo na linha de frente oriental. Quando Driscoll foi questionado, tudo bem, ele não soube explicar como os Estados Unidos da América farão isso, apenas disse que os ucranianos devem confiar nos aliados e não questionar. Perguntou, vocês não confiam nos americanos? Nós certamente vamos criar a zona desmilitarizada mais poderosa do mundo. Bem, hoje essa questão ficou esclarecida. O que está sendo proposto? Os Estados Unidos da América insistem na criação de uma zona desmilitarizada semelhante à que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Desde a assinatura daquele armistício lá, já se passaram mais de 72 anos. Sim, ou seja, de um lado estarão os militares ucranianos e do outro os russos mal lavados, mas aí caem as condições de uma zona desmilitarizada sem a entrada dos russos, acaba virando uma confusão, e é aqui que os analistas pensam que a Ucrânia, em princípio, poderia concordar com a criação de uma zona desmilitarizada se houvesse garantias de segurança ocidentais confiáveis por trás disso, incluindo tropas americanas estacionadas exatamente naquela zona que estão nos propondo abandonar no Donbass. Mas os americanos estão tão confiantes em seu plano de paz que se recusam a enviar tropas para lá. Sem garantias claras, retirar as forças armadas da Ucrânia do Donbass parece arriscado demais para o país. Portanto, neste momento pode-se concluir que a solução proposta não reflete o que se entende por zona desmilitarizada, levando em conta a dinâmica atual do campo de batalha, dominada por vastas zonas de ataque de drones, campos minados e fogo de artilharia. Portanto, para implementar o plano de Donald Trump é necessário, ao contrário, forçar os russos a recuar da linha de frente atual para o interior da parte ocupada da frente de Donetsk. Ou seja, é necessário um deslocamento equidistante das forças a partir da linha central. Só então isso poderá ser chamado de zona desmilitarizada. Agora, por algum motivo, Trump não exige que os russos retirem suas tropas, parecendo uma tentativa de enganar a Ucrânia. Além disso, todos nós lembramos dos acordos de Minsk, aqueles acordos concebidos como roteiros para uma paz duradoura, mas eles não cumpriram sua tarefa e, o que é importante, não deram garantias de segurança à Ucrânia. E Putin usou esses 8 anos justamente para preparar uma base nas terras ocupadas para um novo ataque. É exatamente isso que a Ucrânia teme agora. Aqui vou colocar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os novos episódios. Amigos, se vocês acharam este episódio interessante e consideram o meu trabalho necessário e importante, vocês podem apoiar este canal do YouTube financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo, apoie o canal Alexei Petty. Escolha o formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso, se cuidem, até mais.